Paz do Senhor, meus irmãos, que Deus continue abençoando todos vocês de uma forma especial. Meus amados, estamos finalizando mais uma revista da Escola Dominical. Hoje a última lição, lição de número 13. E desde já eu quero agradecer a todos vocês que estiveram comigo durante todo esse período de 13 lições que comentamos aqui no canal. Agradecendo a Deus e que Deus continue abençoando a todos vocês, as suas famílias, e que na próxima lição venhamos também estar sempre juntos aprendendo aqui a palavra de Deus. Tá bom, meus amados? Então, receba o meu carinho aí e que Deus recompense a todos vocês. Mas vamos para a lição de hoje, a última lição, fechando com chave de ouro, lição de número 13, que nos diz: a vigilância conserva pura a igreja. O texto áureo: e as coisas que vos digo, digo a todos, vigiai. Então, essa lição ela é baseada no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Vamos para o primeiro tópico da lição: e à meia-noite, o dia que já passou. O autor, quando ele fala de meia-noite, o dia que já passou, ele estava pensando sobre o dia da graça, ou o período da graça. O período da graça iniciou-se a partir da morte de Cristo na cruz do Calvário e terminará ali após o arrebatamento da igreja, a sua segunda vinda, como está lá registrado no Evangelho de João, no capítulo 14, quando Cristo diz que iria preparar lugar e depois retornaria para levar os seus discípulos à sua igreja. Então, amados, antes do tempo da graça existia o período da lei, ou o tempo da lei. O tempo da lei iniciou-se com Moisés, quando ele subiu ali no Monte Sinai, recebeu as tábuas da lei. Então ali iniciou o período da lei, que terminou ali quando Cristo foi morto na cruz do Calvário, dando início assim o período da graça. Então, quando o autor ele fala que o dia que já passou, ele estava em pensamento esse período da graça que estava finalizando ali com a chegada da meia-noite. Então, meus amados, nós vemos na Bíblia Sagrada que as 10 virgens elas estavam inseridas diante de um contexto do casamento, aonde o noivo sairia da sua casa, iria em direção à casa da noiva, finalizar assim o contrato do seu casamento com o pai da noiva. E da casa da noiva até a casa do noivo era o percurso do cortejo, ali após a realização do casamento. O Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 17, nos dá um exemplo, nos dá mais entendimento acerca desses dois períodos, o período da lei e o período da graça. Quando nos diz: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então a lei foi dada ao povo de Israel através de Moisés, com as tábuas da lei, e finalizou após a morte de Cristo, vindo assim se estabelecer o período da graça, conhecido também como o tempo da graça. Meus irmãos, eu gostaria de ler no livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação, esse período da graça que trouxe a salvação de Cristo, quando Cristo morreu ali na cruz do Calvário, antes mesmo da sua morte, ele bradou ali quando ele estava ainda na cruz, dizendo: está consumado. Ele falou essas palavras, está consumado, se referindo à sua missão. Ele cumpriu toda a lei durante o seu ministério aqui na terra, para que todos aqueles que nele crê recebessem o benefício desse cumprimento da lei. Todas as pessoas que aceitam a Cristo como seu Salvador,
automaticamente ela recebe o benefício de ter cumprido toda a lei diante de Deus. Pois Cristo cumpriu toda a lei e dando esse benefício para todos nós. O livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 1, nos diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, Cristo, ele nos justificou perante Deus. Ele cumpriu toda a lei para nos justificar diante de Deus. Basta apenas você, eu e todas as pessoas que quiserem aceitar essa tão grande salvação, essa dádiva de Deus, esse favor imerecido que é a salvação através de Cristo Jesus. Ao trazer esta parábola que está em Mateus 25, a parábola das 10 virgens, ele nos traz grande ensinamento para a nossa vida espiritual, contando essa história das 10 virgens, sendo que 5 eram prudentes e 5 eram loucas. E toda essa narrativa se dá em um casamento, numa cerimônia de casamento, quando o noivo vai da sua casa até a casa da noiva, finalizando assim o contrato do casamento com o pai da noiva, e era da casa da noiva que se dava o início do cortejo, quando ambos e todos que estavam ali no casamento iam da casa da noiva até a casa do noivo. E aonde se encontra nessa cerimônia as 10 virgens? As 10 virgens eram muito importantes, porque ela trazia consigo as lamparinas. Como naquele tempo não existia a luz elétrica como em nossos dias, era necessário, para se transitar à noite, levar a lamparina ou outro modo, como tochas acesas, para poder percorrer durante a noite. Fator muito importante para aquele casamento, a de trazer luz durante o cortejo da casa da noiva até a casa do noivo. Levar azeite reserva era uma questão de prudência para as virgens. 5 resolveram levar os seus azeites reserva. As loucas não quiseram levar esse azeite reserva. Durante o percurso, poderia ser que as suas lamparinas tivessem ali falta de combustível, que era o azeite, e quem trouxesse assim o azeite reserva poderia ali reabastecer a sua lamparina. Mas as virgens loucas não quiseram trazer o azeite. E nós vemos que o azeite era questão de prudência. E uma não deveria depender da outra. Isso nos traz um grande ensinamento para a nossa vida espiritual. Que nós, que somos servos do Senhor Jesus, não devemos depender de outras pessoas para termos comunhão com Deus. O pastor ensina na igreja, é necessário. Termos pessoas que nos ajudam com aconselhamento, é necessário. Mas nós temos que ter a nossa vida de comunhão particular também para com Deus. A salvação, no período da graça que já falamos, que a graça é um favor imerecido de Deus, nós somos salvos pela graça, é de graça a salvação. Nós alcançamos a salvação através da morte de Cristo na cruz do Calvário. Nós não pagamos nada pela salvação. Cristo que pagou em nosso lugar. A salvação é de graça, mas para continuarmos salvos, se faz necessário termos paz, santificação e perseverarmos ali em comunhão para com o nosso Deus. Para receber a salvação é de graça, mas para continuarmos na presença de Deus como salvo, é necessário termos uma vida santa, ambos saindo da casa da noiva, indo em direção até a casa do noivo, aonde seria realizado os festejos daquele casamento. Mas só que o noivo tardou a chegar, e com isso as 10 virgens dormiram por já ser noite,
elas pegaram no sono. Então, quando foi à meia-noite, houve-se um clamor, dizendo: aí vem o noivo. E quando as virgens ouviram aquela voz, elas se levantaram, pegaram as suas lamparinas, mas só que as virgens loucas perceberam que o seu azeite já havia terminado e a sua lamparina estavam apagadas. Já as prudentes se levantaram com suas lamparinas acesas e com os azeites reserva, foram em direção ao noivo, aonde iria se realizar a festa. Chegando ali, a Bíblia nos diz que o noivo fechou a porta, mas as virgens loucas saíram em direção para comprar o azeite. E quando elas retornaram para o local da festa, elas perceberam que a porta se encontrava fechada. Elas clamaram ao noivo para que permitisse que elas entrassem. Mas o noivo falou para elas que não as conhecia. Por isso a necessidade de sempre mantermos a comunhão com Deus. Eu sei que é difícil, meus amados, termos comunhão com Deus todos os dias. Somos afligidos, somos tentados, mas temos que manter a prudência, como essa parábola nos diz. As virgens loucas não procuraram manter essa comunhão com Deus e foram surpreendidas com a chegada do noivo. Mas as prudentes, mesmo que depois de adormecer, ao levantar, perceberam que ainda tinha azeite reserva. Esse azeite nos fala da comunhão com Deus através do seu Espírito. Seja qual for a luta, a perseguição que você ou que todos nós sejamos passando, temos que manter sempre, meus queridos, a comunhão com Deus. Pois Ele virá, pois Ele prometeu vir para buscar o seu povo. E aqueles que estiverem preparados nesse tão grande dia, subirá ao encontro do seu noivo Jesus Cristo. Queridos, assim finalizamos mais uma lição da escola dominical, que possamos imitar as virgens prudentes, levando sempre azeite reserva, para caso necessite, viemos assim a reabastecer as nossas lamparinas durante esse percurso que nós estamos aqui nessa terra. Que Deus abençoe a todos vocês. Não se esqueça de curtir, comentar. Fale aí de que local do Brasil ou do mundo você está assistindo esse vídeo. É muito importante esse feedback para que possamos assim interagir. E também compartilhe para que mais pessoas venham ser alcançadas com o ensinamento da palavra de Deus. Eu espero vocês na próxima revista. Estaremos aqui, se Deus permitir, juntos para comentarmos e sermos edificados com a sua palavra. Meu muito obrigado a todos vocês. Shalom, povo de Deus.